Todos nós já ouvimos falar com muita frequência de traumas, né? Hum, Microtraumas, pouca gente ouviu falar, mas a ideia é que é um trauma muito pequeno que vai tá. se somando ao longo do tempo, e essa soma gera algo equivalente a um grande trauma. Então, é preciso abordar essas duas questões e também as pessoas não sabem exatamente como os traumas funcionam e o que eles fazem na nossa mente, né? Os traumas já são conhecidos desde os gregos antigos, que abordavam essa questão. Inclusive, a palavra trauma é derivada da língua grega clássica e significa ferimento, né? Então, esses ferimentos estão relacionados à nossa mente, ao nosso espírito e à nossa alma. E eles produzem um efeito, e eles produzem algo que eu estou chamando de ruído ou barulho, pode ser visto dessa forma. Esses ruídos, eles interferem nos nossos pensamentos. Como que isso acontece? Existem dois aspectos importantes que precisam ser destacados nesse processo. Um dos aspectos é como ele acontece. Ele fica borbulhando nas nossas mentes, fazendo com que surjam cenários mnemônicos, ou seja, cenários de memória, lembranças. A gente começa a lembrar daquilo que aconteceu no passado. Às vezes, essas lembranças vêm acompanhadas de aspectos visuais. Então, eu lembro daquela memória, porque ela veio na minha mente com aspectos visuais. Mas além desse aspecto visual, na nossa memória também tem os aspectos auditivos, que é o som que aquilo pode ter causado, e tem outros aspectos como a emoção. Aquele evento pode ter causado medo, pode ter causado raiva, pode ter causado tristeza, pode ter causado uma série de fenômenos emocionais. Esses fenômenos emocionais também ficam armazenados na nossa memória. E quando eles ficam armazenados na nossa memória, se eles vierem acompanhados de aspectos visuais, eu sei de onde está vindo a memória. Mas acontece que muitos dos traumas, eles perdem o aspecto visual. Aí eles vêm somente acompanhado dos aspectos emocionais. Então, às vezes, a pessoa está bem, está feliz, está contente, de repente, entre aspas, do nada, ela passa a se sentir mal, né? E esse passar a sentir-se mal, de repente, acontece por fenômenos baseados na nossa memória. Há o disparo de algum gatilho, por exemplo. Esse gatilho é algo que nos faz lembrar alguma coisa e nos faz lembrar daquele evento. E aí, se não vier a memória visual junto, vier apenas a memória emocional, eu vou passar a me sentir mal de repente, muito mal até às vezes, e eu não sei o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo ali é um fenômeno que está relacionado ao trauma, é uma memória de dor, de sofrimento, de tristeza, de raiva, de medo, enfim, associado a um trauma do passado. E isso, com o tempo, vai acontecendo cada vez mais vezes, até que entra numa rotina negativa, numa espiral negativa, em que a gente começa a ter medo daquele sentimento voltar, que nem sabemos de onde vem. E aí a gente começa a entrar em desespero, porque a gente começa a perder o controle. Então, as pessoas com depressão, em determinada fase, elas começam a entrar na fase do desespero, porque elas já estão com medo, na verdade, do sentimento que vai ser gerado. Nesse caso, elas não sabem, por um trauma que aconteceu antes, no passado. E se a pessoa tiver muitos traumas, eles vão se sobrepondo. Então, a pessoa não consegue nem sair do efeito de um, não entra num estado bom, não sente alegria de voltar e já entra num novo estado negativo. Então, se a pessoa passou muitos traumas na infância, por exemplo,